Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo neste feriado de 1º de maio. Vamos juntos conferir as notícias do Brasil e do mundo? A Justiça liberou mais de 2 bilhões de reais para o pagamento de atrasados para os beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. A liberação foi feita pelo Conselho da Justiça Federal e o valor liberado é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O montante corresponde a atrasados para beneficiários do INSS, que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. São ações de revisão de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. Juntos, eles somam quase 89 mil processos, destinados a mais de 257 mil pessoas. Os pagamentos serão feitos para casos de requisições de pequeno valor, que totalizam até 60 salários mínimos, ou R$ 78.120. As ações são relativas ao mês de março deste ano, e o dinheiro já foi repassado para os tribunais regionais federais, que farão o pagamento. A informação sobre a liberação dos valores pode ser obtida por consulta no portal do Tribunal Regional Federal responsável. A prévia da inflação oficial de preços, divulgada pelo IBGE, perdeu ritmo e subiu 0,57% em abril. Com a menor variação para o mês desde 2020, com mais de 0,02%, o IPCA 15 acumula alta de 4,16% nos últimos 12 meses e continua acima do teto da meta, pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, de 1,75% para 4,75%. Em abril, todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. Mais uma vez, a maior variação, 1,44%, e o maior impacto no índice do mês, 0,29 pontos percentuais, vieram dos transportes, que haviam subido 1,50% em março. Na sequência, vieram os grupos Saúde e Cuidados Pessoais, 1,04%, e Habitação, 0,48%, que contribuíram com 0,14% e 0,07%, respectivamente. Já alimentação e bebidas, 0,04%, desacelerou frente a março, 0,20%. Os demais grupos ficaram entre 0,06% de comunicação e 0,39% de vestuário. A alta do grupo Transportes foi puxada pelo aumento nos preços da gasolina, 3,47%, que exerceu o maior impacto individual no IPCA 15 de abril, 0,17 pontos percentuais. Além disso, também houve alta nos preços do etanol, 1,10%, que haviam subido 1,96% em março. Já o óleo diesel, com menos de 2,73%, e o gás veicular, com menos 2,17%, recuaram na contramão dos demais combustíveis, com 2,84%. E as passagens aéreas tiveram alta de 11,96%, após a queda de 5,32% em março. E por falar em inflação, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como a inflação do aluguel, caiu mais do que o esperado no mês de abril. Com isso, pela primeira vez em 5 anos, as locações não terão reajuste. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Maria Clara Leite. Os contratos que vencem em maio serão os primeiros sem reajuste desde fevereiro de 2018. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM caiu 0,95% em abril, se comparado com a alta de 0,05% de março. Com isso, o índice agora acumula queda de 0,75% no ano e de 2,17% em 12 meses.
Em abril de 2022, o índice havia subido 1,41% e acumulava alta de quase 15 em 12 meses. O cálculo do IGPM considera a variação de preços de bens e serviços e também de matérias-primas da produção agrícola, industrial e da construção civil. Os preços de vários materiais do setor produtivo seguem em queda. A soja, por exemplo, caiu quase 10% e o milho mais de 4%, assim como o minério de ferro. Tudo isso contribui para a descompressão dos custos de importantes segmentos varejistas e também para a chegada desses efeitos nos preços ao consumidor. Apesar de ser considerado indicador do mês fechado, para o cálculo do IGPM, são comparados os preços coletados do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual, que seria o mês de referência. Muito tem se falado sobre a movimentação da Petrobras para explorar petróleo na margem equatorial brasileira. Essa é uma faixa litorânea no norte e nordeste que inclui o maior sistema de recifes do Brasil e o maior complexo de mangues do mundo. E o investimento estimado é de 3 bilhões de dólares até 2027. Mas esse movimento da estatal vai na contramão da promessa feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reduzir a emissão de gás carbônico e investir em energia renovável através da própria Petrobras. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Vamos entender mais sobre o assunto com o especialista em direito ambiental, Alessandro Azzoni. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, eu acredito que a principal dúvida de nós brasileiros é o quanto é legal e segura, né, essa exploração de petróleo na região, na margem equatorial brasileira. Faltam estudos sobre a margem equatorial? Na verdade, falta. O IBAMA se posicionou em 2018 que esse lote, praticamente, que atende essa parte de exploração, deveria ser muito mais detalhado e não tão um estudo simples, justamente pela sua diversidade biológica e todo o ecossistema envolvido. Ribeirinhos e indígenas tiram o seu sustento da pesca. Exatamente no local são contabilizadas cerca de 73 espécies de peixes, além de camarões, lagostas, enfim. Qual a garantia que temos que esse sistema não será destruído e que os indígenas vão poder continuar mantendo a sua cultura? Existe a possibilidade dessa exploração não impactar nesse ambiente? Existe, porque quando nós fazemos um estudo ambiental, nós temos que prever quase todas as consequências positivas e negativas. Nós consideramos como ações mitigadoras. Qualquer risco de impacto ambiental, automaticamente a empresa exploradora tem que arcar com essas medidas mitigadoras. Ou seja, vamos dizer assim, se existe um risco de que a comunidade ribeirinha seja impactada, as ações colocadas e as exigências colocadas na licença ambiental, elas devem ser cumpridas antes da conclusão. Então, nós vamos falar assim, uma licença ambiental ela não sai assim simplesmente da noite para o dia. Ela tem uma licença prévia, que é quando se apresenta a questão do empreendimento em si. Depois tem a licença de instalação, né, que cumpridas as exigências da licença prévia, para começar a fazer a exploração na licença, começar a montar a estrutura de exploração, até que aí se libera a licença de instalação. Concluída a instalação, cumprido todos os requisitos, daí que vem a licença de operação para poder funcionar. É um caminho muito longo. Agora, a questão das políticas ambientais sugeridas pelo presidente Lula, junto com as medidas que a Marina Silva está começando a implantar, porque houve um desmonte da parte da questão ambiental, eu acredito que se houver realmente a liberação da exploração, as licenças e as exigências ambientais colocadas para a operação da exploração desse petróleo vai ser tão rígida que vai garantir para a comunidade ribeirinha até uma melhora na qualidade de vida deles, até de como eles tiram sustento disso.
Lógico que vai ter o risco da operação, sempre existe, mas existe a questão dos seguros ambientais já envolvidos numa operação desse tamanho. Mas o risco existe, eu acredito que o Ministério do Meio Ambiente deva ser muito criterioso, deve colocar muitas exigências para fazer a validação dessa licença. Doutor, o senhor chegou a tocar um pouquinho nesse assunto, mas eu gostaria que o senhor falasse, né? Uma das promessas de campanha do presidente Lula foi que a Petrobras iria financiar pesquisas em energia renovável. Ele chegou, inclusive, a dizer no seu discurso dos 100 dias de governo que nunca viu a estatal como apenas uma empresa de petróleo e sim de energia. Eles falam a mesma língua e eu digo mais, né? Para a comunidade internacional, o Brasil se comprometeu em reduzir em 50% as emissões de CO2 até 2030 no Acordo de Paris. Como essa ação pode afetar o país? A questão da redução das emissões de carbono, o Brasil tem que seguir o protocolo porque é uma das exigências colocado no Acordo de Paris. Existem ações que podem ser colocadas, como a implantação da Euro 6, que aqui praticamente não foi implantada ainda no Brasil, foi postergada, né? Então, na Europa já se usa a questão de padrões de emissões de carbono na frota diesel, então isso não foram colocados aqui no Brasil, as montadoras fizeram uma certa pressão e conseguiram tardar a implantação. Eu acredito que, nesse sentido, existem muitas outras maneiras de se fazer a questão da redução. Só que nós temos que, eu não digo que seja um discurso controverso. A comunidade internacional, apesar de cobrar das posições mundial das reduções de emissão, todos continuam produzindo petróleo na mesma escala e todas as economias dependem ainda do petróleo, não só da questão, o petróleo não só como matriz de combustível, mas sim energética, né? Nós estamos falando que de lá você tira vários derivados, desde o plástico, você consegue fazer uma composição de subprodutos que saem do petróleo que não são ligados diretamente à poluição dos veículos, né, de combustível fóssil, né? Então o petróleo sempre vai continuar sendo explorado e esse mercado ainda não tem um substituto ainda à altura para que se compense. O Brasil tem muito a avançar, acho que eu fico muito tranquilo com o posicionamento que nós temos com a Marina Silva, ela vai ser extremamente rígida e o presidente Lula tem muita autonomia para ela, então eu acredito que ela está aparelhando novamente, fazendo os concursos, reformulando as legislações, inclusive a questão dos licenciamentos. Eu acredito que devam ficar muito mais rígido mesmo para uma Petrobras, eu acredito nesse sentido. E as reduções das matrizes energéticas brasileiras devem avançar muito forte no Brasil. E a redução de CO2, ela parte desde o combustível fóssil até nas linhas de produção. Então, tem muito avanço nesse sentido. Certo, nós conversamos com o doutor Alessandro Azzoni, que é especialista em direito ambiental. Muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora. Muito obrigado, sempre é um prazer estar com vocês. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere uma reportagem especial sobre dores crônicas. Quase 40% dos casos no Brasil não têm um diagnóstico preciso. Nós voltamos já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícia para você. As dores crônicas sem diagnóstico preciso já atingem 37% da população brasileira. É cada vez maior o número de pessoas que convivem diariamente com problemas que podem ser tratados com técnicas modernas de fisioterapia. A reportagem especial é do Leonardo Félix.
Enxaqueca, escoliose, hérnia de disco, torções. Muitas são as dores que atingem o ser humano ao longo da vida. Todo mundo conhece alguém que já sofreu ou padece de alguns desses males. Dados da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor revelam que ao menos 60 milhões de pessoas relatam sentir dor de forma crônica, como a popular dor nas costas, responsável por mais de 10% dos afastamentos do trabalho e pedidos de entrada no benefício do INSS. A Organização Mundial da Saúde indica que 80% dos adultos irão sofrer pelo menos uma crise aguda de dor nas costas durante a vida. O tratamento pode ser um desafio. Muitas vezes o paciente passa anos em busca de medicamentos e soluções até descobrir a causa do problema. Eu conversei com duas pessoas de uma mesma família da Zona Leste de São Paulo, que convivem diariamente com dores crônicas. Elas compartilharam as suas experiências, dificuldades e rotinas com as quais são obrigadas a conviver em função das limitações impostas pelos males que sofrem. A Marilise enfrenta a enxaqueca e a fibromialgia há alguns anos, o que prejudica as atividades de seu dia a dia. Faz 5 anos, né, que eu fui me deparando com essas dores. Começou no ombro esquerdo, começou a atingir os meus cotovelos. Eu punha a mão e eu sentia aquele dolorido. Então eu comecei a tomar analgésico, né, e foi o que foi amenizando, não tirando a dor. O que eu fiz? Eu falei, não está normal, porque o que acontecia? Eu já não estava conseguindo fazer meus trabalhos direito, a minha memória começou a falhar, né? O cansaço estampado no meu rosto, mesmo eu indo dormir, eu ia dormir cansada e acordava cansada. Enxaqueca é desde os meus 20 anos. Eu fiz tudo quanto é tipo de exame. Eu fiz densitometria óssea, eu fiz eletroencefalograma, eu fiz de tudo. Era de ficar assim 1 semana deitada na cama, com aquelas viseiras nos meus olhos. Eu não conseguia comer. Para minimizar as dores que sente, a Marilise já criou ao longo dos anos uma rotina. Sentar, relaxar um pouco, entendeu? E para depois dar continuidade. Já o Pedro Vitor, genro da Marilise, sofre com disfunção temporomandibular, ou simplesmente DTM, que ele mesmo explica o que é. A DTM, né, que é a disfunção temporomandibular, é um problema que dá numa articulação chamada articulação temporomandibular, que é uma articulação bem pequenininha, que fica mais ou menos aqui, ela é responsável pelo esse movimento de abrir e fechar a boca. Em dor eu convivo, acho que desde os 10 anos de idade, mas eu só fui descobrir a existência dessa articulação faz pouco tempo, cerca de 5, 6 anos. Eu passei por vários profissionais, desde clínico geral até neurologista, enfim. Eu só consegui uma solução mesmo quando eu passei, pelo incrível que pareça, no dentista. Com o tempo, o Pedro Vitor também desenvolveu técnicas para tentar diminuir os efeitos negativos da DTM. Ela chega do nada. Às vezes eu posso estar falando, sentir um estalo e a dor começa a doer, já começa a ficar aguda. O que eu faço é parar tudo que eu estou fazendo, pegar uma bolsa de água quente, tomar um analgésico e esperar ela passar. Tanto a Marilise quanto o Pedro Vitor só conseguiram um pouco de alívio com a ajuda dos médicos. Uma especialista explica as origens das dores crônicas. Que eu sinto a semana inteira, que eu sinto o mês inteiro, ou que ela vai intensificando em alguns momentos, né? Tipo, ela acaba piorando, intensificando, e começa a ter uso de automedicação, sem ter ninguém prescrevendo algo, e a pessoa mascara aquela dor, e aí ela aparece de novo, e às vezes ela aparece numa intensidade maior, e aí ficar mascarando ela acaba sendo bem complicado. Valquíria Fernandes faz um alerta para o impacto econômico das dores crônicas no mundo corporativo. A dor crônica, ela pode sim afastar uma pessoa do trabalho, vai depender muito da função ocupacional dessa pessoa, o que ela realmente trabalha, se exige determinado movimento e que gerou, que está acometido por essa dor crônica. E por isso que é importante a gente focar muito em prevenção de dores crônicas. A fisioterapeuta fala de algumas medidas preventivas para diminuir os sintomas das dores crônicas. Ter um sono de qualidade. Então não adianta ser um sono só em quantidade, tem que ser um sono de qualidade. Então a gente tem que dormir no mínimo de 7 a 8 horas por noite. O sedentarismo é uma coisa que a gente não pode aceitar uma pessoa não fazer exercício hoje. Todas as pesquisas no mundo hoje para dores crônicas provam que a pessoa precisa fazer um exercício. Alimentação. A alimentação é uma questão de ter bons hábitos, de cuidar realmente, de evitar alimentos que podem gerar uma inflamação maior da mucosa do intestino, porque isso altera a imunidade também, e isso facilita essas dores crônicas estarem aparecendo. Então,
E aí entra uma questão da saúde mental também, né? Quando a gente está falando de trabalhos que eu tenho uma intensidade de estresse muito grande, isso acaba cometendo também. E no destaque internacional, a Agência Internacional de Energia anunciou que a venda de veículos elétricos manteve um crescimento explosivo este ano. A expectativa é de que logo, logo, a cada 5 carros comercializados no mundo, 1 seja elétrico. O mercado de veículos elétricos segue em franca expansão. A Agência Internacional de Energia confirmou que as vendas mantiveram um crescimento explosivo este ano e devem alcançar a marca de quase 1 em cada 5 carros comercializados no mundo. A agência destacou que a rápida eletrificação do transporte terrestre terá grandes consequências para a indústria de energia, porque eliminará a necessidade de 5 bilhões de barris diários de petróleo até o final da década. O consumo mundial de petróleo é de cerca de 100 milhões de barris por dia atualmente. A agência destacou em seu relatório anual sobre carros elétricos que as vendas destes veículos devem subir 35% em 2023, com a marca de 14 milhões de unidades. O número representará uma participação de mercado de 18% contra de 4% em 2020. As vendas de carros elétricos se concentram principalmente em 3 mercados: China, Europa e Estados Unidos. O gigante asiático está na liderança, com 60% das vendas mundiais de carros elétricos em 2022. Arqueólogos anunciaram a descoberta de uma múmia pré-inca de entre 800 e 1.200 anos, em perfeitas condições, em um antigo centro urbano nos arredores de Lima, capital do Peru. Trata-se de um adolescente de 12 ou 13 anos, com 1,30 m de altura. Não foi possível definir o sexo, e os restos mortais da jovem múmia datam da era pré-inca, podendo ter entre 800 e 1.200 anos. A múmia foi encontrada no sítio arqueológico Cajamarquilla, em uma estrutura funerária de 2 metros de profundidade coberta por uma grande pedra de barro. O adolescente era provavelmente um habitante da cultura Istma, que existia há cerca de 900 anos antes de ser absorvida pelo Império Inca no século XV. Segundo arqueólogos da Universidade de São Marcos, a areia grossa da região, com alto teor de sais, teria gerado um processo de mumificação natural, que permitiu que os braços, antebraços e ambas as pernas conservassem restos de pele. A cabeça está separada do corpo e tem tufos de cabelo. A mandíbula ainda possui parte dos dentes. Cajamarquilla era um centro urbano onde se desenvolviam funções administrativas e residenciais. O local é considerado uma cidade de barro pré-hispânica, que pode ter abrigado entre 10 mil e 20 mil pessoas em uma área de 167 hectares. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo feriado para você e até mais.